Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Aline aqui e hoje nós vamos responder uma dúvida que vocês deixaram aqui nos comentários. Gostamos. A diferença entre hipertrofia e hiperplasia. Eu vou deixar a parte da hipertrofia com o professor Vitor, já que é mais a área dele. Vou explicar um pouquinho da hiperplasia, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui no computador, tá? Então vocês vão ver olhando lá pra cima. Mas a gente vai conversar aqui também para explicar algumas coisas para vocês, porque a gente precisa ter um conceito para entender o todo, tá? Então, o que temos como hiperplasia? O termo hiperplasia, ele é utilizado quando se quer mencionar o aumento do número de células num órgão ou num tecido. Então, normalmente, só acontece a hiperplasia se a população celular for capaz de sintetizar DNA, permitindo assim que ocorra a mitose. O que é a mitose? Vamos lembrar um pouquinho das aulas de biologia lá do colégio. A mitose é a divisão celular. Então, o tempo inteiro a gente está tendo mitose, né? Quando a gente esfrega a mão e sai aquelas coisinhas pretas, são células mortas. Por que não fica um buraco na nossa mão? Porque nós temos a mitose, a divisão celular. Ela é feita majoritariamente em algumas células, mais do que outras. Então, neurônio, por exemplo, é uma célula que realiza a mitose, mas muito menos do que célula epitelial, por exemplo, que é a célula da pele, tá? Então, a gente precisa ter a mitose ali regulada. Existem processos que vão desregular uma neoplasia, um novo crescimento? Sim, mas hiperplasia necessariamente eu só vou ter patológica? Não. Então vamos pegar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, né? Então, ela pode ser benigna, no caso fisiológica, ou patológica, né? Então, vou dar um exemplo de hiperplasia benigna da próstata, que pode ocorrer simultaneamente ao aparecimento de um foco inicial do câncer, né? Então, como elas estão sujeitas a ocorrerem no mesmo tipo de paciente, exige-se o acompanhamento rigoroso pelo urologista para esclarecimento, discernimento e tratamento adequado quando necessário, né? E uma hiperplasia, o que ela pode causar? Uma complicação frequente da hiperplasia prostática benigna é a infecção urinária, que pode acontecer quando não se consegue esvaziar completamente a bexiga e as bactérias podem crescer na urina residual, né? E se não for tratada, também pode causar um dano sério ao sistema urinário do homem. Mas, Aline, então significa que existe hiperplasia benigna fisiológica? Sim. Um exemplo clássico: gestação, tá? Gestação, a mulher ela não fica com a barriga grande? Por quê? Por que fica? Porque se não ficasse, gente, ia ficar uma coisa muito estranha. Imaginem vocês, um nenenzinho crescendo na barriga e a barriga não acompanhasse, ficasse só aquele formato daquela criança sendo gerada ali, ia ficar uma coisa muito estranha. Então, as células, elas vão se multiplicando por conta da mitose normal e elas vão acompanhando o crescimento, né? A ideia é que depois que essa criança nasça, a barriga volte ao seu estado natural, né? Eu digo assim, a nível de células, né? A questão estética é outra história. Mas assim, a ideia é que essas células, elas vão diminuindo, né? Então, quando a gente fala em hiperplasia, eu tô falando de um aumento do número de células, ok? Agora, professor Vitor, é com você. Explica pra gente sobre a hipertrofia. Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Feliz ano novo! Vamos começar mais um vídeo aqui no canal Ciência em Dose Dupla. A Aline falou primeiro sobre um pouquinho da hiperplasia, certo? Ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertrofia. Muita gente busca na academia e hoje em dia muita gente está buscando a hipertrofia, certo? O que? Aumento do tamanho do músculo, do tamanho da célula muscular, tá? A principal diferença entre as duas é o que? Hiperplasia, aumento do número de células musculares. Hipertrofia, aumento do tamanho das células musculares. Você aumentando o tamanho das células musculares, o que acontece? Você aumenta o número de organelas dentro das células musculares, certo? Ou seja, você aumentando o número de organelas dentro das células musculares, você aumenta a sua função dentro
do seu corpo. Então você vai aumentar a quantidade de mitocôndria, que é onde ali acontece algumas gerações de energia, né? Da glicose, respiração celular, né? Então aumento das organelas que realizam ali a respiração celular. Tudo isso é importante para que a sua célula fique muito mais firme, muito maior e, aumentando o número de organelas, ela fique muito mais eficiente para aquele tamanho, certo? Como é que gera essa hipertrofia? Muito bem, vamos lá. Essa hipertrofia ela é gerada pelo estímulo excessivo externo, uma resistência externa a alguma sobrecarga, certo? Então você está fazendo ali a sua musculação, você está fazendo um exercício resistido contra um peso. Então tem um peso e a gravidade está indo, seu músculo está resistindo sobre ele, né? E a partir daí ele vai se adaptar àquela carga, ele vai se adaptar àquele estímulo que ele está sendo gerado, e nesse estímulo ele vai inflamar. Ele inflamando, ele vai aumentar o tamanho dele, a quantidade de organelas, logo a quantidade que ele precisa de nutrientes é muito maior, e aí ele vai fazer o quê? Repor esses nutrientes, aumentar o estoque de glicogênio, aumentar a absorção de proteínas, para que você possa ali manter aquele tamanho, certo? Obrigado por assistirem até aqui, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscreverem no canal. Ativem o sininho para notificações. Comentem aí embaixo. Obrigado, até a próxima.